Você conhece as sutilezas de um relacionamento abusivo? Então hoje a gente vai falar especialmente sobre isso, porque talvez você tenha vivido ou esteja vivendo um relacionamento abusivo e nem sequer sabe disso. Então, se você está me assistindo no IGTV ou no YouTube, já sabe, né? Pula uns 5 minutinhos aí pra frente para você acompanhar o conteúdo, que eu vou receber quem tá entrando ao vivo comigo agora. Olá, meus amores! Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Ângela Sol. Quem tá... Laís mandou um cheguei. Toda sorridente. Olá, meus amores, tudo bem? Rosiane, ansiosa para essa live. Gente, esse tema tá assim... Acho que é um sinal divino para eu falar sobre isso, porque diversas fontes chegaram em mim essa semana aí, e onde eu senti muita necessidade de falar sobre isso. Eu tava pensando em fazer um vídeo pro YouTube, só que eu falei, não, a live é um bate-papo, eu consigo aprofundar mais. É muita coisa pra falar, eu tô com um roteiro aqui, eu espero não deixar nada faltar, porque tem bastante coisa pra gente falar a respeito desse tema, pra conscientizá-las, né? Pra gente saber exatamente onde a gente tá entrando, de onde a gente tá saindo, se for um ex-relacionamento, né? Então sejam muito bem-vindas aí. Eu não sei onde vocês moram aí, mas só pra quebrar o gelo, né? Ou pra quebrar o gelo, ou enfim, né? Porque aqui, eu moro aqui em São Paulo, tá um frio do caramba. Até pedi pro meu marido fazer um chá aqui pra não congelar enquanto eu tô falando com vocês. Então daqui a pouquinho vai chegar aí, mas venham se aprumando, venham se aproximando aqui da gente. E antes da gente começar o nosso tema, que vai ser bem profundo, inclusive se você quiser pegar um papel e uma caneta, aí eu sugiro, tá? Para você anotar algumas coisas importantes. Deixa eu te fazer um convite muito especial, que é participar do workshop Chega de Sofrer pelo Ex, que vai começar na semana que vem. Eu sei que tem uma galera aqui que já me acompanha, já tá cansada de me ouvir falar do workshop, mas eu sei também que tem muita gente nova chegando. De repente você me conheceu agora, acabou de entrar no meu perfil, não sabe o que vai rolar na semana que vem. Obrigada, meu amor. Vai rolar um super evento na semana que vem, que é o workshop Chega de Sofrer pelo Ex, que é uma semana de aulas gratuitas e profundas. A gente não vai falar de relacionamento abusivo lá, vou falar aqui especificamente, mas lá a gente vai falar de vários outros temas que podem estar te impedindo de superar o término do teu relacionamento ou até mesmo de voltar com o seu ex, se você acredita que faz sentido, tá bom? Então vamos ter várias aulas oficiais. A gente vai ter algumas lives de aprofundamento também, algumas coisas no nosso grupo oficial do WhatsApp. Então vai ser uma semana muito poderosa para você aprender a lidar com essa situação na sua vida de uma vez por todas, tá bom? Começa segunda-feira já, dia 6, e vai até o dia 12, domingo. Depois que a gente encerrar essa live aqui, você pode ir no meu perfil e fazer a tua inscrição gratuitamente. Mas fica aqui comigo, antes que a gente vai ter várias coisas legais para conversar. Beleza? Gratidão, Simone falando que gosta muito de mim. A live vai ficar salva? A Ju perguntou. Provavelmente, Ju, eu não consigo garantir, porque, gente, o Instagram, internet, né, instabilidades. Eu já perdi lives sem querer, porque às vezes pode dar algum bugzinho aí, mas eu pretendo deixar salva, tá bom? Mas não consigo te garantir só por conta disso. Então, convido vocês a participarem do workshop que vai rolar na semana que vem. Quem tá elogiando meu cabelo aí, gratidão, recebo com muito amor e alegria os elogios. Tô aqui no processo de deixar o cabelo crescer também, que é uma coisa que eu comentei pra vocês algumas vezes, né? Algumas pessoas já sabem, que é muito simbólico, porque eu alisei meu cabelo a vida inteira, eu sempre odiei. Eu sei que tem gente que fala, nossa, como assim você odiou seu cabelo é maravilhoso. Gente, é hoje, né? Quando você é mais novinha, que ninguém fala, ninguém sabe cuidar de cabelo cacheado, todo mundo à sua volta, as amigas, as modelos, as atrizes têm cabelo liso, você não gosta do seu cabelo, e eu nunca gostei. Então sempre foi uma saga, uma luta. E aí, hoje em dia, pra mim, é muito simbólico. Então, meu cabelo cacheado, deixar ele ser o que ele veio pra ser no mundo, deixar ele comprido, assim, né? Então, fico muito feliz com os elogios. Agradeço e recebo com muito amor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a nossa live? A gente vai falar especificamente hoje sobre as sutilezas do relacionamento abusivo. Por que eu falei sutilezas? Porque relacionamento abusivo envolve
diversas questões, né? A gente geralmente tem uma ideia do abuso quando há agressão verbal ou agressão física. Então, se o cara te xinga, se o cara realmente te maltrata, assim, conscientemente, as pessoas ao seu redor veem que ele te maltrata, ou se ele te bate, se você sofreu algum tipo de agressão, né, algum tipo de abuso mais escancarado, digamos assim, esse é o que a gente costuma achar, acreditar e só se balizar por aí. Mas eu não vou entrar nesse aspecto do relacionamento abusivo hoje, tá? Porque o que eu tô percebendo é que cada vez mais mulheres estão enfrentando relacionamentos abusivos de uma forma mais sutil, de uma forma mais mascarada. E essas mulheres, elas ficam destruídas dentro desse relacionamento, corroídas dentro desse relacionamento e não sabem. Porque elas não sabem o tipo de relacionamento que elas estão vivendo. Porque elas não sabem que o parceiro, na verdade, está abusando delas de uma forma psicológica, que é muito mais forte do que a agressão física, gente. Claro que a agressão física, ela dói. Você levar um tapa, você apanhar. Mas o que dói mais mesmo é quando a pessoa te invalida, a pessoa te faz sentir incapaz de alguma forma. O psicológico, ele é sempre mais traumatizado do que o físico. O físico é uma consequência, muitas vezes, do psicológico que já aconteceu. Então, hoje a gente vai falar das pequenas nuances. Aquilo que talvez você esteja passando, aquilo que talvez você tenha passado e você não se deu conta ainda. E eu percebi a importância de falar sobre esse tema desta forma, porque muitas informações chegaram para mim ao longo das últimas semanas. E aí eu achei que era realmente um sinal do universo, né? Tipo, fala sobre isso porque as pessoas estão precisando. As mulheres precisam saber que tipo de relacionamento elas estão vivendo. Começou de uma série de vídeos que a Mayra Card, eu postei aqui pra vocês nos meus stories, quem me acompanha deve ter visto, se você não me acompanha tudo bem, você pode ver depois. Mas só dando uma breve resumidinha, começou aí com uma exposição que a Mayra Card, quem não conhece ela é uma ex-BBB, que tem uns programas de emagrecimento aí, mas ela é influencer hoje em dia, né? E ela tinha uma relação com um cara, um ator famoso da Globo, que é o Arthur Aguiar, e ela começou a expor o relacionamento dela nas redes sociais, de formas muito diferentes. Ela foi bem criticada, inclusive, por isso, né? E ela mostrou ali um nível de relacionamento abusivo que ele mesmo, o próprio Arthur, quando ele foi devolver, quando ele foi fazer um vídeo respondendo, ele mesmo não reconhecia as atitudes abusivas que ele teve dentro do relacionamento. Pra você ver que muitas vezes o agressor, ele também não tem essa consciência. Porque ele só conhece aquilo, ele não sabe que aquilo é errado, porque ele não tá batendo, ele não tá xingando, ele não tá tratando mal, então ele acha que é normal, mas não é. E aí uma série de alunas minhas e mentoradas, inclusive estava falando com uma delas agora há pouco, antes de entrar na sessão com vocês, foi me relatando que viveram situações muito semelhantes, demoraram muito, né? Uma delas, inclusive, numa sessão, começou a me contar do relacionamento dela. E eu falei, amada, você sabe que você vive um relacionamento abusivo, né? Não, Gabi, não, acho que não, será? Gente, é muito louco, a gente não consegue perceber mesmo. Então é por isso, né, que eu tô trazendo esse tema pra vocês. De fato, uma coisa que a gente precisa entender. Todo ser humano tem comportamentos abusivos em maior ou menor grau, de alguma forma. Por quê? Quando eu tô falando desse abuso psicológico principalmente, tá? Vou colocar uma barreira que a gente não vai entrar em agressão física, agressão verbal, a gente vai só até o psicológico e emocional. Esse tipo de abuso, ele é muito formado pela manipulação. O que é a manipulação? É você agir ou falar de uma forma em conquistar algo do outro, você quer obter algo do outro. Então você vai agir de uma forma X, uma forma assado, para que o outro tenha uma reação, para você conseguir que ele faça algo por você. Então se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente já teve comportamentos assim, né? Aquela mulher, por exemplo, que quer causar dó no marido ou no ex-companheiro e chora e faz um drama e faz aquela coisa. Por quê? Porque no final das contas ela quer comovê-lo. Ou então quando a gente faz
fica brava com a pessoa e aí não fala, fica quieta, se afasta. O que a gente quer com esse comportamento? A gente quer castigar a pessoa, puni-la de alguma forma para que ela se arrependa e para que ela volte e nos peça perdão. Então a gente tem um comportamento para que o outro tome uma atitude, faça aquilo que a gente quer que ele faça, seja a pessoa que a gente quer que ele seja. Isso é um comportamento manipulador. Em menor ou maior grau, todos temos um pouquinho disso, tá? Agora, o ponto é, existem pessoas, eu vou falar de homens aqui, porque a gente fala de relacionamento homem-mulher, eu falo com mulheres que estão tentando superar os seus ex-companheiros, mas existem mulheres que fazem a mesma coisa, isso funciona para relacionamento mulher-mulher, homem-homem, tá bom? É só uma questão pra gente ficar, de uma questão didática aqui, pra não ficar repetindo todos os gêneros e situações possíveis. Mas existem alguns homens que só sabem se relacionar desta forma. Uma coisa é você ter um comportamento assim de vez em quando, numa situação mais extrema, nós todos temos as nossas sombras. A gente tem as nossas questões a serem integradas. Ninguém é perfeito, ninguém acerta 100% do tempo. A gente vai errar, vai fazer cagado, né? Agora, existem pessoas que só se relacionam desta forma, o tempo todo, em todos os seus relacionamentos, em todos os momentos. Através da manipulação. E é sobre isso que a gente vai falar. Estão agora no meu chá enquanto isso? Só para vocês irem digerindo os conteúdos aí. Narcisismo é um tema bom. Eu tenho alguns vídeos de narcisista, tá? No meu YouTube eu fiz um post aqui no meu Instagram também. Nossa, esse chá é muito bom, gente. Chá de framboesa com limão. Recomendo. O narcisista, ele é abusivo. Nem todo abusivo é narcisista, mas todo narcisista é abusivo, tá bom? Então vocês vão ver que os temas que eu falo aqui, eles se adequam muito pro narcisista também. E aí, dando alguns exemplos pra vocês de algumas coisas que rolaram nas minhas sessões dessa semana. Tem uma aluna querida minha que a gente fez uma sessão e aí ela relatou pra mim alguns pontos, né? Até fiz uns stories a respeito dela aqui essa semana. Ela fez o meu programa, né? Eu Reconstruo o Amor. E aí, olha só, o ex foi atrás dela pedir para voltar. O ponto é que nem todo ex presta, né, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. E que ela até depois revisitou, que era uma parte que ela deu uma puladinha lá. Mas enfim, ele foi atrás dela, pedindo para voltar e tudo mais. E aí, ele chegou pra ela e falou, não, gosto muito de você, senti muito sua falta, vamos recomeçar. Vamos ter um novo início para o nosso relacionamento, né? Ela, então vamos ver, vamos tentar e tudo mais. E a princípio, eles iriam recomeçar de um novo começo. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a maior cagada que a gente faz quando a gente tenta reatar um relacionamento? A gente quer voltar para o ponto que parou. Então, se você tinha uma relação de longa data com aquela pessoa, você tinha uma certa intimidade com ela. Então, tipo, de repente vocês já moravam juntos, vocês estavam sempre juntos, né? Saíam todo final de semana, só que não começou dessa forma. Você começou vendo o cara uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, saindo no sábado à noite, e aí foi evoluindo. O ideal, quando a gente vai reatar um relacionamento, até dando um pontinho aqui pra vocês de uma coisa que eu falo dentro do meu curso, né? É a gente recomeçar. Porque pra gente reciclar um relacionamento, duas pessoas novas precisam existir ali. Você é uma nova versão de você e ele uma nova versão dele. Porque se vocês voltam do mesmo jeito pro ponto que pararam, o desfecho vai ser o mesmo. Não tem escapatória, vai acontecer. Então, o ideal é que essas duas novas versões de vocês recomecem, né? Recomecem se reconhecendo novamente, como se estivessem saindo, flertando, o negócio vai bem devagar. E aí o erro dela, nesse sentido, foi que ela se jogou rápido demais. E assim, foi meio que sem querer. Quando ela viu, ela já estava na casa dele de novo e o porta-retrato dele com ela estava em cima da cama ainda, estava tudo igual. Ela falou, meu Deus, né? Matou aqui, vamos ver, né? Só que aí o que aconteceu? Ela descobriu que nesse período que eles estavam separados, ele tinha ficado com uma outra pessoa. Até aí tudo bem, né, gente? Eles estão separados, têm os direitos de ficarem com quem quiser. Só que assim, ela achou que ele estava com essa pessoa ainda. Então ela pediu
de uma forma amorosa e carinhosa para ele não ficar mais com essa pessoa. Afinal, se ela queria reciclar o relacionamento, se ele queria recomeçar o relacionamento com ela, que fosse só com ela, né? E aí ele chegou pra ela e falou, tipo, não, você tá certa, pode deixar, isso aí já terminou praticamente, eu nem vejo mais ela. Beleza. Depois de um tempo, ela percebeu que umas coisas ainda estavam meio estranhas, que ele tinha uns comportamentos ainda do passado, e ela estava muito encucada de que ele ainda estava com essa pessoa. E ela ficou pensando, tal, se ela falava ou não, porque uma coisa que ele falava muito pra ela no relacionamento quando eles estavam juntos, é que ela era muito ciumenta, que ela cobrava ele demais, né? E que ela sufocava ele. Mas ela estava incomodada com aquilo, ela realmente acreditava que ele estava com essa pessoa ainda. E se fosse isso, ela não ia querer ficar com ele. Então o que ela fez? Chegou para ele e perguntou: fulano, Joãozinho, você tá com aquela pessoa ainda? Vocês realmente terminaram? Assim, ó, do jeito que eu tô falando para vocês agora, ela fez uma pergunta. Pergunta essa que é super válida. Não importa em qual nível de relacionamento você esteja, em que tipo de relacionamento você esteja, se é crush, se é casamento, não importa. Você sempre... isso aqui é importante para nossa live de hoje, tá? Anota aí no seu caderninho. Você sempre terá o direito de manifestar as suas insatisfações, dúvidas e inseguranças para o outro. Não só o direito, mas o dever, a responsabilidade. Relacionamento é conversa, relacionamento é conflito. Sim, você está ouvindo bem. Eu digo relacionamento é conflito por quê? Porque pessoas são diferentes, não existe relacionamento sem conflito. O que existe, deve existir, é relacionamento sem briga, né? Briga, estapeamento, as pessoas gritando umas com as outras. Agora, você não tem a cabeça dele, então você vai ter dúvidas e inseguranças. E a única forma de resolver essas dúvidas e inseguranças é conversando, é se abrindo para o outro. Porque aí o outro vai ter o direito de se defender e de te dar uma justificativa, né? De te explicar o que está acontecendo. E de repente você vê que aquela insegurança era da sua cabeça e aí ela vai embora. Se você ficar reprimindo aquela insegurançazinha, que pode ter sim um motivo de existência, pode ser que não, mas pode ser que sim, ela cresce, vira um bicho enorme. Aí realmente você fica insegura, ciumenta e tudo de ruim acontece. Então lembre-se disso. Você tem o direito e a responsabilidade de manifestar as suas insatisfações em um relacionamento. A diferença é como você faz isso. Você chega e aponta o dedo na cara do outro ou você pergunta de uma forma assertiva e amorosa. Ela perguntou de uma forma assertiva e amorosa. E aí, esse cara pegou e ficou puto. Ele virou e começou a falar um monte de coisa pra ela, de que ela já ia começar com aquilo de novo, que saco. Porque ele queria viver um relacionamento leve. E ela já tava pressionando, e ela já tava cobrando com aquele monte de insegurança. E ele não aguentava mais isso, e ele não queria mais. Terminou com ela. E ela ficou tipo... Vocês entenderam o que aconteceu nessa situação? Nesse ponto, ela até ficou se perguntando: meu Deus, eu devo ser louca mesmo? Não, eu tô errada. Não, eu realmente acho que ele tá certo, eu sou muito insegura. Olha a manipulação presente aí. E aí depois ela ficou desconfiada que ele tava com essa menina ainda. Eles terminaram, enfim, né? E aí depois ela meio que confirmou que ele ainda estava com essa pessoa. Só que naquele momento ele virou o jogo. Ele fez de uma forma em que ela era louca, ela era a culpada, ela era ciumenta, maluca, possessiva. E a gente fica até pensando, nossa, mas relacionamento leve, então o que é um relacionamento leve? Relacionamento leve eu não posso falar nada? Relacionamento leve eu tenho que aguentar tudo que o outro faz? Eu tenho que engolir as minhas insatisfações, eu tenho que engolir as minhas frustrações? Relacionamento é responsabilidade afetiva e comprometimento. O relacionamento leve é o relacionamento que existe conversa. Uma coisa, inclusive, que ela trouxe nessa sessão é que ele nunca queria conversar sobre nada. E aí, gente, desculpa, você não tem um relacionamento, você tem um projeto de sofrimento. Não existe relacionamento sem conversa e sem conflito. Senão é um relacionamento superficial, que vai terminar por essas coisas idiotas aí que a gente vê, né?
Mas relacionamento leve, não é porque um relacionamento é leve que ele não tem responsabilidade afetiva ou comprometimento. Cobrança é chato. Apontar o dedo na cara do outro é chato. Só que olha esse momento que eu citei aqui pra vocês. Quem deixou o momento tenso e pesado? Foi ela ou foi ele? Ela fez uma pergunta. Ela tem todo o direito do mundo de fazer a pergunta. E ela fez a pergunta de uma forma certa, correta, assertiva, amorosa. Ele respondeu com agressividade. Ele deixou o momento pesado, ele acusou, ele apontou o dedo na cara dela. Então, quem deixou esse momento pesado? Foi ele ou ela? Foi ele. Só que ele faz de uma forma que parece que foi ela. Essa é a sutileza do relacionamento abusivo. Vocês estão entendendo? Como o negócio é... E a gente não percebe? Eu listei aqui algumas fases do relacionamento abusivo para vocês entenderem. Deixa eu tomar uma aguinha. Olha lá, isso você fala e eu vou ver na cena passando na mente direitinho das vezes que eu passei por isso. A gente não tem consciência, né? E é por isso que eu achei essa live tão importante. Existe uma forma da gente não cair nisso, tá? Vou falar pra vocês no final da live. Mas só pra vocês entenderem que existe uma luz no fim do túnel aí. Ó, quais são as fases do relacionamento abusivo, né? Eu citei algumas aqui mais genericamente. A primeira fase é a fase do encantamento. É quando você conhece o sujeitinho e aí você tá na sua vida lá, né? Você pode estar bem, você pode estar querendo um relacionamento, sei lá como é que você tá. Mas o cara, quando ele aparece na sua vida, mano do céu, ele parece um príncipe encantado. O cara é gato, o cara é charmoso, o cara faz de tudo por você. Ele move céus e terras. Ele é tipo o sonho da sua vida. É tudo aquilo que você sonhou. E aí, por que ele faz isso? Porque ele quer te encantar. Ele quer te deslumbrar. Ele está construindo a teia dele, né? E ele quer causar a seguinte sensação em você. Meu Deus, esse cara é bom demais para ser verdade. Que sorte a minha tê-lo na minha vida. Que sorte a minha que ele se apaixonou por mim. Eu não posso perdê-lo. Eu preciso fazer de tudo para que ele continue aqui comigo. É isso que ele quer causar em você. Só que essa fase, eu gosto de falar isso, né, pra gente já começar a prestar atenção em algumas coisas. As pessoas sempre dão sinais, gente. Sempre. É que a gente não tá atenta o suficiente. A gente não tá fortalecida emocionalmente o suficiente para perceber esses sinais. Só que essa fase, ela é demais. É uma coisa fora do normal. Você percebe que o cara, ele não tá natural nessa fase. Ele quer sim te agradar. Ele quer te agradar além da conta. Ele quer te seduzir. E você percebe isso. Ele não tá simplesmente deixando rolar e te conhecendo. Ele quer te seduzir, ele quer te encantar, ele quer te colocar nas teias dele ali. Então, tudo que ele faz é além. É muito, assim, desproporcional. Segunda fase. Segunda fase, começam a acontecer as pequenas repreensões. Essa fase são as repreensões que são mascaradas de carinho, afeto e amor. Vou dar um exemplo para vocês agora de uma mentorada que eu acabei de conversar. Ela acabou de me dar um exemplo super fresco. Inclusive, ela deve estar aqui assistindo agora. Ela falou assim, Gabi, quando eu ia pra casa dele, ele falou uma coisa pra mim, ele falou pra mim uma coisa uma vez, né? Às vezes ele falava e eu achava fofo na hora. E agora eu percebo que o negócio é mais estranho, que o negócio era estranho. Quando eu tava na casa dele e eu dormia lá e eu acordava tarde, ele chegava e falava assim pra mim, ai amor, eu adoro quando eu saio e você tá dormindo aqui até tarde, né? Porque eu sei que você tá em casa me esperando, que você tá em casa sozinha, né? Aqui, e eu vou voltar e você vai estar aqui pra mim. E ela achava fofo. Porque todos os gestos desse tipo de cara, desse tipo de abusador, nesse momento, eles parecem fofos. Só que quando ela estava na casa dela, dormindo até tarde, ele não gostava. Ele falava um monte, não gostava, que isso irritava ele. E olha, ele gosta que ela fique em casa dormindo até tarde, esperando ele enquanto ele sai.
É tipo, o abusador nesse momento, ele começa a podar suas asinhas, porque ele quer te deixar uma presa indefesa. Tudo que eu tô falando aqui, gente, parece que é muito, mas ele não percebe. Esse é o estilo de relacionamento que ele aprendeu a desenvolver na vida dele. De acordo com os contextos dele, né, histórico, família, o abusador, ele tem um histórico bem zoado aí por trás, que precisava de uma terapia braba, mas esse cara provavelmente não fez terapia, não gosta do autoconhecimento, não procurou autoconhecimento, por isso que ele repercute dessa forma com você. Mas ele não tem consciência. Se você chegar pra ele e falar que isso é abusivo, ele vai achar um absurdo. Assim como o Arthur Aguiar. Assim, estou falando do caso que eu vi, tá? Não sei quem é ele, enfim, mas a forma como ele falou lá, né, que ele não era abusador, ele chegou, o Arthur Aguiar da Maíra, que eu tô falando pra vocês agora, ele chegou e falou assim no vídeo dele: eu posso ser qualquer coisa, eu traí ela, eu fiz não sei o que, mas abusador jamais. Gente, quem trai tá fazendo o quê? Não é um abuso? É um abuso. Entre outras coisas que ela falou que ele fez. Então, essa pessoa não tem consciência, tá? E claro que pode ter o filho da puta, o psicopata lá, o abusivo, o master blaster, mas a maioria dos caras não tem consciência. Eles fazem isso porque eles querem obter um resultado. Eles querem obter algo de você. Então, ele manipula a situação. Então, dessa forma, ele vai podando você, né? Aqui ele começa também a criticar algumas outras coisas sutis. Então, ele pode ter um caráter um pouco mais machistão. Eu tive um relacionamento que foi assim. Ele não chegou a ser abusivo, porque ele só... Foi, claro que tem essa questão da manipulação, mas foi uma manipulação muito leve, digamos assim, né? Foi só nessa questão da roupa que aconteceu comigo. E de me podar, de ir pra qualquer lugar que eu queria ir. Mas ele pode chegar pra você e falar que, por exemplo, a roupa que você tá usando não é legal, que a saia que você tá usando tá muito curta, que ele não confia... Essa frase eu ouvi. Que não é que ele não confia em você, ele não confia nos outros, que os homens são terríveis e a mulher dele nesses lugares, assim, imagina, ele tá cuidando de você, ele quer seu bem. Esse aqui é o mais machistão, tá? O machista mesmo, ele vai por essa vertente. Mas tem os outros tipos, né? Que às vezes é mais sutil ainda. Teve um vídeo de uma moça que eu vi uma vez que ela falou assim: o cara, o meu ex, né? O ex dela, ela falando. Ele era tão assim sutil que ele chegava pra mim e falava assim: não, mas a forma como você fala, você tá falando muito alto, né? Você fala, você grita, você fica gesticulando assim. Isso não é feminino, né? O que as pessoas vão pensar? Não é por mim, amor, mas pelos outros, sabe? Você tem que ser mais feminina. Você tem que se cuidar um pouquinho mais, fazer suas unhas, falar um pouco mais baixo. O tom da sua voz não é legal, ele irrita. O tom da sua voz, ele é irritante. E aí você começa a olhar e fala: nossa, gente, minha voz é horrível, preciso mudar. Essa é minha aluna. E aí ele começa a falar assim. Teve uma outra, que vem vários exemplos na minha cabeça, vou passando para vocês aos poucos aqui. Uma menina também que eu vi falando num TED Talks, né, sobre relacionamento abusivo. Ela pegou e falou que o cara, o companheiro dela, ex-companheiro dela, ele virou para ela e falou que ela tinha algumas amigas, né, e uma amiga dela, ela brigou em algum momento. A menina mentiu, fez alguma coisa zoada lá. Mas a menina não era uma má pessoa, mas aconteceu um distúrbio ali. E aí ele pegou este fato, virou pra ela e falou assim: olha, amor, essas suas amigas, elas são muito invejosas. Não é legal pra você, sabe? Você é tão linda, você é tão maravilhosa, amor. Não fica com essas pessoas aí. Eu te amo, eu tô aqui, eu quero cuidar de você, eu tô aqui pra você. E nisso, ele vai cortando todas as suas coisas. Ele corta seus amigos. Quando eu passo a mão assim, sai meu filtro. Minha cara tá horrorosa. Então, só esse filtro no Instagram salva aqui. Ele vai cortando os seus amigos. Ele vai podando a forma que você se veste. Ele modifica a forma como você fala. Ele modifica a sua gesticulação. Ele vai podando você. Ele vai tirando a sua identidade. E você vai se perdendo. Você começa realmente a ficar muito dependente dele, porque só ele
Ele vai te falando tudo, né? Do que você tem que ser, do que você não tem que ser. Essa minha aluna de hoje, minha mentorada que eu tava falando hoje, ela até falou uma outra coisa. Gabi, chegou num ponto que tudo que eu fazia irritava ele. Eu acordava tarde, eu irritava ele. A forma como eu cozinhava irritava ele. Eu falava não sei o que também era ruim. E essas são as pequenas repreensões. E aí ele sempre vai mascarar, não porque eu tô cuidando de você, porque eu quero o seu melhor, porque as pessoas podem te julgar, porque essa pessoa não presta pra você, porque os seus pais, eles agem assim com você, não é legal. E aí você vai se afastando da família, dos amigos, de tudo. Então, essas repreensões mascaradas de afeto e amor. E daí, o próximo estágio são as repreensões mais fortes, onde nessa segunda fase aqui, ele ainda tá mascarando, né? Com amor, com afeto, com cuidado. Então você acha fofo. Você acha bonitinho, você fala, tá cuidando, gosta de mim e tudo mais. Na terceira fase é onde o fofo já saiu. É onde tudo que você faz é errado, você não presta, nada do que você faz tá bom o suficiente, você realmente começa a duvidar da sua sanidade mental. Você realmente começa a duvidar do seu potencial. Você tá zoado aí, tem alguma coisa de errado. E aí, a quarta fase, a gente vai entrando nas agressões mais fortes, que é a agressão verbal, ele te xinga, e a agressão física, eventualmente. A moça do TED Talks, pra quem quiser assistir depois, o nome dela é Jéssica Arones. Vou até deixar a dica aqui pra vocês. Bota lá, Jéssica Arones no TED Talks. Eu acho que o nome do TED Talks dela no YouTube é A Minha História de Amor Virou um Pesadelo. Alguma coisa assim, muito legal o TED dela, assistam. E ela fala uma coisa super legal também dessa questão da agressão, que também pode ter uma sutileza, inclusive na agressão, né? Olha só. Ele chegou um dia, o cara, e ele empurrou ela no chão, assim, tava brigando, discutindo com ela e deu um empurrão nela, e ela caiu. E aí ela ficou meio assim, aí ele pegou, ajudou ela a levantar, como se tivesse sido sem querer, né? Tipo, você caiu, deixa eu te ajudar a levantar. E aí ele fez uma piadinha, ele tipo, nossa, cara, não, porque, amor, você sabe, né, que isso aqui foi sem querer. Imagina, porque se eu realmente quisesse te bater, se eu realmente quisesse fazer alguma coisa com você, eu mataria você, né? O meu tamanho, né? Ele fez uma brincadeirinha que no contexto ela interpretou como fofo e ela mesma pensou assim, é verdade. Não, é verdade, se ele quisesse me bater de verdade, ele tinha me batido, ele me mataria. Eu só caí no chão, não foi nada demais. A gente começa a validar tudo que o cara fala, né? Porque cada vez mais ele vai te deixando nessa teia. Você é o bichinho ali, ele é a areia montando a teia ali. E quais são os sinais, né? De que a gente viveu um relacionamento abusivo de fato. Primeiro sinal. Você sente que você precisa pisar em ovos o tempo todo com ele. Você não pode ser você mesma. Esse pra mim é um dos maiores sinais, gente. E assim, guardem isso pra vida, porque qualquer relacionamento que não te permite ser você mesma tem um nível de abuso aí, por mais sutil que seja. A pessoa às vezes não sabe disso, não é consciente disso, mas ela tá manipulando você. Quando você não pode ser você mesma, quando você vai chegar pra pessoa e você tem que pensar, puta, mas se eu falar assim, ele não vai gostar. Se eu falar assado, ele também não vai gostar. Se eu botar essa roupa aqui, eu não sei se ele vai gostar. Se eu fizer dessa forma o café, não sei. Como será que ele gosta? O que ele vai falar? O que ele vai pensar? Você tem que ficar pensando nos pormenores, pisando em ovos. Você está numa teia de manipulação aí. Então esse é o primeiro sinal. Segundo, por mais que você faça, nunca é o bastante. Você sempre está tentando e nunca consegue ser aquilo que ele quer que você seja. Olha que exemplo legal disso que eu tenho para trazer para vocês. Uma aluna minha essa semana falou bastante disso, eu tenho bastante exemplo para dar para vocês. Ela, desde o comecinho do programa, né, ela falava sempre, né, que ele chegava e falava para os outros, e os outros falavam para ela que ela tinha sido a melhor namorada que ele teve. Então ele falava para todo mundo, nossa, ela foi minha melhor namorada. Eu nunca amei tanto uma mulher que nem eu amei ela. Então ela ficava com aquela imagem. Não, eu sou a melhor namorada, fui a melhor namorada. Só que quando eles estavam juntos, ela sentia que ela não conseguia dar conta de ser essa imagem da melhor namorada que ele tinha criado. Porque nunca estava bom. Porque quando ele estava com ela, ele sempre a criticava.
não, você é muito ciumenta, não, assim não dá, não, você faz errado, não, não sei o que lá. Ela sempre estava tentando atender a projeção que ele criou. Esse cara, ele criou uma projeção daquilo que ele queria que ela fosse. Então ele criou uma imagem de melhor namorada. Olha que louco isso, gente. Divulgou para todo mundo. Porque ele realmente acreditava, tá? O cara, ele acredita nisso. Ele namora com a versão que ele criou na cabeça dela. Só que aí, quando ele vai pro relacionamento com ela, ele quer que ela seja aquela imagem. Ele não tá apaixonado por quem ela é. Ele não ama quem ela é. Ele ama a projeção que ele criou na cabeça dele. E aí ele quer que ela atenda essa projeção. Por isso que ele falava para Deus e o mundo que ela era a melhor namorada. Só que quando ele tava com ela, não era, né? Nunca tava bom, ela nunca era o suficiente. Então, não é a melhor namorada. É a projeção, é o que ele queria que ela fosse, é a imagem que ele idealizou na cabeça dele. E ela estava sempre tentando e fazendo, e assim, ela tentava ser aquela imagem, ela tentou muito, esse que é o problema. E a gente não consegue ser, porque ninguém consegue atender uma projeção. Então ela falava, Gabi, eu tentei ser tudo dele, ela é psicóloga também. E aí eu fui mãe, eu fui psicóloga, eu fui de melhor de tudo, eu fiz tudo por ele e nunca estava bom. Nunca ia estar, amada. Nunca vai estar bom o suficiente para esse cara. Porque ele não ama você. Ele ama a imagem que ele criou de você, a pessoa que ele quer que você seja, que não é você. Percebe? Terceiro sinal. Eu não coloquei numerinhos aqui, eu vou colocar para ficar mais fácil para eu ver. Terceiro sinal. O relacionamento, na maioria das vezes, é pesado, é tenso. Vocês até tiveram bons momentos, principalmente no começo. Mas agora, a maioria dos momentos que vocês estão juntos é pesado, é tenso, é briga, é conflito. E mesmo que não tenha briga ou conflito, você sente o peso. Por quê? Porque você sente que você está sendo julgada o tempo inteiro e você tem que calcular cada movimento para ele não brigar com você, para ele não falar nada com você. Então, por mais que não esteja tendo um conflito aberto, existe um peso, assim, uma névoa entre vocês, aquele clima, aquela coisa, assim, né? Na maior parte do tempo, se não em todos os momentos. E aí, o quarto sinal, ele diz que se você fosse diferente, o relacionamento daria certo. Se você mudasse, se você fosse tal coisa, se você fosse menos ciumenta, se você fosse menos insegura, se você deixasse o relacionamento mais leve, se você fosse mais paciente, né? Pode trocar o adjetivo que você quiser aí, mas é sempre você que tem que mudar. No dia que você mudar, aí sim o relacionamento pode dar certo. Então é sempre sua culpa, não importa o que aconteça. Tô terminando meu chá aqui, gente, porque tá esfriando. Peraí. Último golinho. Esse aqui é bom. Quinto sinal. Esse cara, e foi o que aconteceu com a minha aluna, olha só. Ele nunca te deixa partir totalmente, porque ele quer ter o controle. Então, se ele percebe que você tá saindo do controle dele, se ele percebe que você tá mais distante, ou que de alguma forma ele fez alguma coisa que você saiu, que você se afastou, que você está reassumindo o controle da sua vida, ele volta que nem um doce de coco, porque ele fica nesse jogo de morde e assopra. Ele te bate de uma forma mascarada, mas na hora que ele percebe que você se dói, que você se afasta, ele volta e começa a te tratar bem, fala que te ama. Foi o que esse ex fez com a minha aluna. Não, eu quero recomeçar, vamos reiniciar o nosso relacionamento, eu ainda te amo. Deixei a nossa foto aqui, nunca superei esse relacionamento, a sua foto tá na minha cabeceira até hoje. Ele volta que nem um docinho de coco, mas aí na hora que você baixa sua guarda e começa a se entregar de novo, lá vem crítica, lá vem julgamento, lá vem você não tá boa o suficiente ainda, você ainda tem que mudar para atender o que ele quer. E aí, o sexto sinal é que você começa a questionar a sua própria sanidade, porque ele pega verdades e distorce contra você. Ele pega alguma coisa que aconteceu, uma vulnerabilidade sua, esse cara, ele te conhece, né? Então ele sabe exatamente quais são os seus pontos fracos.
Ele sabe onde dói. Ele sabe onde você é mais frágil, mais vulnerável. Então ele vai pegar isso e vai usar contra você. No pior momento. Ele vai distorcer completamente. E aí você vai falar, meu, ele tá certo. Né? Ele tá certo. Eu não sei, eu tô errado, tem alguma coisa de errado comigo. Você questiona a sua própria sanidade e o seu próprio potencial. E aí, como a gente faz, então, para se imunizar desse tipo de relacionamento? Gabi, é possível? É possível. É possível, sim, a gente se imunizar. Mas é profundo. E a gente precisa fazer um trabalho muito, muito profundo. Primeiro ponto. A gente precisa, sim, reconhecer os sinais. É por isso que eu tô fazendo essa live aqui, gente. Porque se você normaliza esses comportamentos, muitas vezes é porque ninguém te contou, ou porque você não viu, ou porque você nunca ouviu alguém falando que isso não é normal, isso não é saudável. Às vezes você pode não ter repertório, referências saudáveis na sua vida. Às vezes você pode ver outras pessoas vivendo relacionamentos assim, então você acha que é normal, porque afinal de contas, sempre te disseram que relacionamento é difícil, é complicado, que você tem que ser paciente, que você tem que aguentar, que você tem que dar conta, que se você amar muito, você pode ajudar o outro, você pode mudar o outro, que você tem os seus defeitos, as suas limitações e que você precisa mudar sim, e que quando você mudar, o outro vai te aceitar. A gente não aprende isso? E aí a gente acaba não reconhecendo esses sinais de que o outro reverte o jogo completamente. Então é muito importante a gente identificar esses sinais. E, principalmente, identificar os sinais das fases 1 e 2 que eu falei pra vocês. Então, assim, você tá entrando num relacionamento. E aí, se você tá saindo de um relacionamento ou tá num relacionamento abusivo, faz esse exercício agora, essa reflexão com o começo do teu relacionamento passado. Que você vai achar esses sinais lá. Primeira fase. Será que o cara não te encantou demais, não te seduziu demais, não fez demais aquela coisa toda? E você achou aquilo tão bom, porque era tudo que você queria na sua vida, um homem desse, que você nem questionou. Você nem questionou. Tô aqui, né? Então vamos aí. Só que a gente deveria questionar, porque não é normal. Por que quer tanto agradar? É claro que uma coisa é querer agradar. Uma coisa é... Não, mentira. Uma coisa é querer ser agradável. Ser agradável, te conquistar. Mas indo devagar. Porque o cara também... Você tem que analisar essa pessoa e esse cara também tem que te analisar. Ele tem que saber se você vale a pena, se ele é se ele quer um relacionamento saudável com você. Agora, quando o cara quer tanto te seduzir assim, tanto agradar, tanto fazer coisa demais, desconfia, né, gente? A gente não tá acostumado de ouvir aquele ditadinho lá, acho que é um ditado popular lá, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu acredito que esse tipo de ditado a gente tem que levar para todos os lugares da nossa vida. Se você quer comprar alguma coisa, sei lá, você tá procurando um iPhone. Você vai comprar um iPhone. Aí você entra na internet. Você sabe que o iPhone na Apple custa R$2.000. E aí aparece um site lá que vai te vender um iPhone por R$1.200. Gente, você sabe que custa R$2.000. Por que aquele tá 1.200? Estranho, né? Então a gente tem que desconfiar, sim. Existe uma grande diferença entre ingenuidade e inocência. A gente não precisa ver malícia nos outros, eu não acredito nisso. Mas nós temos que nos proteger. Nós temos que nos proteger. Então eu preciso analisar onde eu tô entrando. Por que esse cara tá fazendo tudo isso, né? E já um pontinho de atenção na primeira fase aí. A segunda fase é quando de alguma forma ele começa a te criticar. E aqui é um ponto muito importante. Porque você é quem você é. Sabe uma coisa que acontece, inclusive? Lembrei de uma coisa importante para falar agora. O que pode acontecer também é que esse cara, às vezes, ele se encantou, e a Maíra fala isso no vídeo dela. Ele se encantou pelo seu jeito de ser extrovertida. Então, o seu jeito de ser expansiva, de ser extrovertida, de falar com as pessoas, de ter uma energia gostosa, de ir para os lugares, de sair. Nossa, ele se apaixonou por isso.
essa característica faz você quem você é, faz parte de você. Só que quando ele tá no relacionamento com você, aí ele não quer mais que você seja assim. Aí ele fala pra você que não é legal você ser dessa forma. Porque é muito expansiva, né? Os caras vão ficar de olho, não é legal. Então ele começa a podar a característica pela qual ele se interessou, porque ele tem medo de você voar demais, de você brilhar demais e de se encantar por outro cara. Ele tá morrendo de medo, ele é inseguro. Então ele vai podar você. Só que você é essa pessoa. Ele vai fazer isso na fase 2. Só que se você é essa pessoa, se faz parte da sua essência, da sua identidade, ser expansiva, ser comunicativa, ser extrovertida, você jamais deveria abrir mão disso. E aí a gente entra no segundo ponto que você precisa fazer para se imunizar, que é se amar, se priorizar como a pessoa mais importante do mundo o tempo inteiro. Anota esta frase, pelo amor de Deus, que foi um dos pontos que eu acho que a Maíra errou, no caso, né? Onde ela comeu bola ali. Ela fala muitas vezes no vídeo dela que o erro dela foi amar. Ela não fala o erro, né? Mas ela fala assim, ela não admite que foi um erro. Mas ela fala assim, não, porque eu fiz isso porque eu amo muito ele. Eu amo muito mais a ele do que a mim mesma. Gente, isso nunca, em hipótese alguma, pode acontecer. Porque quando você ama mais o outro do que você, quem te garante que esse outro vai cuidar de você? Ele não tem obrigação, ele não tem responsabilidade nenhuma de cuidar de você. É você a única pessoa que tem que cuidar de você. O tempo inteiro. Você nasceu com você, você vai morrer com você. Se você não é a pessoa mais importante do seu mundo, fudeu. Porque você tá completamente vulnerável. Porque aí sim, ai, tô amando esse, tô apaixonada por esse. Me entrego completamente e rezo, torço pra que ele não faça nada de errado comigo. Amiga, você tá pedindo pra se machucar. Não pode. Por mais que você goste desse cara. E aí, o que eu tô falando aqui é, quando a gente tá nessas primeiras fases, né, é mais fácil. Por quê? Porque ele começa a te podar, mas tá no começo. Então, você não se envolveu ainda com essa pessoa. Você está conhecendo essa pessoa, você não se envolveu profundamente. É claro que existem alguns abusadores que demoram um pouquinho mais de tempo para manifestar. Mas não passa de 2 meses, tá bom? Ele te encanta no primeiro mês. Segundo mês. No terceiro mês, ele começa a abrir as asinhas e mostrar quem ele é. Se você está atenta, se você está perceptiva, você, opa, peraí, vou ter que deixar de ser expansiva? Vou ter que deixar de sair com os meus amigos? Por quê? Não foi por isso que ele se apaixonou por mim? A Maíra até comenta no vídeo assim, ele adorava que eu postava aquelas fotos mostrando a bunda, rebolando, com short curtinho. Eu não posso mais, né? Agora as outras podem. É o jeito dela, não interessa ser errado ou ser certo, não existe isso certo ou errado na verdade, né? É quem você é, as suas características essenciais. No terceiro mês de relacionamento, gata, você ainda não tá envolvida, a não ser que você esteja carente, desesperada por um relacionamento. Aí você já se jogou de cabeça na primeira semana. Só que não deveria, né? Porque em 3 meses a gente não conhece ninguém ainda. Você não conhece esse cara ainda. Você no máximo tá apaixonada por ele. Que é a bomba de hormônios e patrocínio hormonal que eu sempre falo. Não que você não possa, você tem que, a paixão ela acontece de 6 meses a 2 anos, que eu digo, né? Não que você precise esperar 6 meses a 2 anos pra namorar, não é isso. Mas você pode ir com muito cuidado. E mesmo nesse período de namorar, de 6 meses a 2 anos, pensa que é tipo um test drive. Você tá experimentando, sabe o período de experimentação da empresa? Não tem? Quando você vai entrar numa empresa, você não faz um período de 3 meses de teste lá? Pra ver se você se adapta, pra ver se a empresa se adapta a você. Namoro é a mesma coisa. Você não pode se jogar de cabeça completamente. E se logo no começo você percebe esses sinais, você consegue ir embora. Porque você já está apresentando assim no começo, vai dar bosta a médio e longo prazo. Ele vai querer mudar você, ele vai querer modificar você. E uma outra coisa importante, comentei com uma aluna também essa semana. Você tem as suas limitações. Ele tem as limitações dele, tá tudo bem, todo mundo vai ter, gente. Agora, o ponto é,
Só você, fazer assim pra ficar menos agressivo. Só eu posso apontar as minhas limitações. Então, se eu sei que eu sou insegura, que eu sou ciumenta, que eu deveria procurar tratamento, né, que eu deveria buscar, sei lá, qualquer coisa, eu posso apontar o dedo pra minha cara e falar. Quando o outro passa a apontar o dedo pra sua cara, ao invés de ele mesmo fazer isso por ele, tem alguma coisa errada nessa história. Porque você é responsável pelas suas limitações. Você pode ter várias coisas pra melhorar. Tenho certeza que tem. Assim como eu tenho também. Agora, eu não tô num relacionamento pra outra pessoa vir ficar falando isso na minha cara o tempo todo. Sou eu que tenho que falar isso pra mim. Se ele tá mais preocupado em apontar o dedo pra você, mostrando o que você deveria ser, o que você não deveria ser, como você deveria fazer diferente, como você deveria fazer não sei o quê, ao invés de cuidar da própria vida e se preocupar com o próprio crescimento, existe algo de errado. Porque quer dizer, só você tem que mudar, só você tem que melhorar. Ele não, ele tá perfeito, né? Ele não precisa procurar terapia. Ele não precisa procurar autoconhecimento. Não precisa fazer curso de desenvolvimento pessoal. Coach não precisa também. Agora, você tem um monte de problema aí que você tem que arrumar? Gente, ele tá projetando em você. Ele tem um monte de coisa dentro dele que ele não quer olhar. E aí ele projeta em você. E aí ele aponta o dedo pra sua cara. Quando alguém apontar o dedo pra sua cara, fique bem esperta, fique bem ligada. É claro que eu estou falando aqui de uma coisa com frequência, de uma coisa agressiva. É diferente de você estar num relacionamento que está bom, que está tranquilo, que é gostoso, que é leve, mas você tem um comportamento meio exagerado e seu companheiro fala que se sentiu mal. Só que olha a diferença, né? Eu posso falar que eu não me senti legal, eu não me senti à vontade com o comportamento do outro. Agora, eu apontar o dedo na cara do outro e falar que ele tem que ser diferente, não, isso não existe. Não pode acontecer em relacionamento nenhum. O que eu sinto é responsabilidade minha. Tudo bem, às vezes o cara gritou alto comigo ali, mas eu vou conversar com ele numa boa, né? E eu vou ver se ele quer mudar, se ele entende isso, né? Não vou ficar apontando na cara dele falando que ele tem que ser diferente, que se ele for diferente o relacionamento vai dar certo. Então cuidado com quem fica apontando demais o dedo pra sua cara, tá? E aí a gente já tem alguns minutinhos aí, não posso, né? Porque bastante coisa aqui pra gente falar. Mas entrando na parte final aqui, ó, o fato é que assim, enquanto você não está envolvido emocionalmente, no começo de um relacionamento é mais fácil você não entrar nessa cilada. Porque depois que você entra, depois que você se envolve emocionalmente, é muito difícil sair. E aí eu retomo algumas palavras do vídeo da Maíra. O que ela falou no último vídeo que ela postou? Primeiro que assim, ela postou 2. O primeiro que ela postou, falando do término, ela falou que ele era um cara maravilhoso, que ela amava muito ele, que o amor tinha se transformado. Até postei aqui pra vocês, tipo um vídeo lindo, assim, parecia casal do Oriana que só se separou. Aí depois, ela postou um vídeo falando que ele era abusivo. E aí todo mundo meteu... Eu acho que ela errou no sentido de... ela romantizou muito a ideia de... eu fiz isso demais porque eu amo demais o outro. Mas assim, sou eu primeiro, né? Eu preciso me amar mais primeiro do que... Eu posso até amar o outro, agora eu preciso me amar mais. Isso não é bonito, gente. Isso não é romântico, não. Acho que ela errou nesse ponto aí. Mas ela falou uma coisa muito, muito verdadeira, que tipo, quando você tá nesse relacionamento, você já se entregou, já caiu na cilada, já fez a bosta. E aí, no segundo vídeo que ela postou, que ela falou que ele era abusivo, muita gente desceu o pau nela, porque, quer dizer, uma semana você fala uma coisa, né? Aí na outra semana você fala outra. Mas é porque a gente não vê, né? E ela mesma falou isso no vídeo dela. Gente, eu não via que ele fazia tudo isso comigo, porque eu continuava achando que ele era incrível e eu que era uma bosta. Eu que era ridícula, eu que era errada e ele era maravilhoso. E depois que eu entendi que era manipulação, eu percebi. Então a ficha cai de uma vez só. O cara, ele tá num pedestal e de repente ele cai. E aí você consegue ver a face dele de verdade. E ela viu. E ela postou. E aí, o que ela falou nesse vídeo foi: eu tô postando esse vídeo aqui, não é nem por ele. Não é porque eu quero agredi-lo ou acusá-lo de alguma forma. Não é por ele. É por mim. Porque eu preciso ter vergonha na minha cara. Porque se eu não fizer isso agora, se eu não bater no peito, se eu não assumir que isso não me faz bem, que eu não quero mais,
eu voltaria 100 vezes com ele ainda. Eu voltaria com ele agora. E parece muito absurdo, né? Ah, que mulher burra, ah, que não sei o que. Gente, o relacionamento abusivo, ele cria uma dependência. É por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado pra entrar. Depois que entra, fica difícil sair. Dá pra sair, mas é muito mais difícil porque cria uma dependência emocional absurda. Você deixa de ser você num relacionamento abusivo. Todas as bases que fortalecem a sua identidade, família, amigos, o seu jeito extrovertido de ser. Dê um exemplo aqui, tá? Eu sou zero extrovertida, eu sou introvertida mesmo, mas tô falando no caso dela. Sua extroversão, seus amigos, você abandonou tudo isso, então você não tem mais nada. Então a sua vida fica muito ruim sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Então a dependência emocional é muito forte, por mais que você saiba que aquilo não te faz bem, você prefere estar ali. Porque você não sabe mais quem você é. Você perde a sua identidade. E para você reconstruir, leva um tempo, né? Por mais que você tivesse uma boa autoestima quando você entrou, você perde essa autoestima no meio do caminho. E se, quando você entrou, você já não tinha uma boa autoestima, aí fica pior ainda. Porque quando você lembra de quem você era, você sabe ainda que você pode voltar a ser aquela pessoa. Quando você nunca teve uma boa autoestima, você não sabe quem você pode ser. Então você não acredita no seu potencial. Então fica bem mais difícil. Mas é possível. É super possível. Só que você precisa buscar referências. Você precisa buscar ajuda, tá? Se você quiser se aprofundar nessa jornada de reforçar a sua autoestima, de entender comportamentos que te levam a continuar estagnada nesse término desse relacionamento, que pode ter alguns comportamentos abusivos aí do seu ex, sim. Eu te convido a participar novamente da semana que vem do workshop Chega de Sofrer pelo Ex, porque a gente vai aprofundar em algumas questões lá, tá bom? Mas no final das contas, o que nós precisamos aprender é amar muito mais a gente do que ao outro. Quando você é uma mulher que se basta, quando você tá fortalecida, você fala um não antes mesmo de entrar. Uma última frase aqui pra gente finalizar a nossa live, da mentoria que eu tive hoje também. A minha mentorada falou assim: Gabi, eu preciso conseguir criar essa força para sair desses relacionamentos quando eles acontecerem de novo. E eu até falei para ela: não, amada, agora você precisa criar essa força para nunca mais entrar nesse tipo de relacionamento. Porque quando você tá lá dentro, a sua força já era, tá? E vai destruir sua força. E aí você tem que criar a força do além. Você tem que, assim, né, reconstruir sua força, pedir ajuda profissional, de família, de psicólogo, de psiquiatra, de terapeutas, fazer cursos de autoconhecimento, enfim. Mas o principal é a gente se fortalecer para não entrar. Para quando eu entrar num relacionamento, eu souber exatamente quais são os meus valores, qual é a minha identidade, o que é aquilo que faz eu ser quem eu sou, e não abrir mão disso por homem nenhum. O homem que tem que estar ao meu lado, ele tem que honrar a mulher que eu sou. Ele tem que permitir eu ser quem eu sou. Eu preciso ser exatamente do jeito que eu sou. Eu não quero ficar pisando em ovos, eu não quero ficar me controlando. Senão não presta. O relacionamento amoroso, ele tem que ser a cereja do bolo. Você é o bolo. Você é o bolo completo. Você é o ovo, você é o leite, você é a farinha, você é o chocolate. Ai, meu Deus, 2 minutos. Você é o bolo inteiro. E o bolo inteiro já é gostoso pra caralho. Mas ele é a cereja. E bolo funciona sem cereja? Funciona muito bem. Então a cereja tem que ser boa. Não pode ser qualquer cereja porcaria de má qualidade. Se não for uma cereja boa, você não quer. Porque você já é o bolo completo. Tá bom? Então, ó, se essa live fez sentido pra você, se te ajudou, se te abriu os olhos. Eu devia ter falado isso no começo da live, né? Mas enfim, posso falar agora. Encaminha esse vídeo, depois vou colocar no IGTV para sua amiga assistir, tá bom? Que eu tenho certeza que ela vai se beneficiar desse conteúdo. E tira um print aqui também, posta nos seus stories marcando o meu nome, para eu saber que fez sentido para você, que te ajudou, que te conscientizou de alguma forma. Esse feedback é muito importante para mim, tá bom? E aí a gente se vê na semana que vem, na segunda-feira, no workshop Chega de Sofrer pelo Ex. Encerrando aqui, você vai lá no meu perfil e se inscreve garantindo a sua vaga, que a gente vai se aprofundar em outros, muitos conteúdos mais, tá bom? Gratidão, meus amores. Vou tentar salvar a live aqui, Thaís. Torce aí pro Instagram dar certo, não dá bug. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.